Seja incrivelmente bem-vinda aqui no nosso Papo de Empreendedor de toda quarta-feira. 81ª live, a live de número 81. Olha, com certeza vai ser mais uma aula de MBA. Hoje iremos receber o Maurivon Borges. Maurivon já chegou aqui, sejam todos bem-vindos. Ó, o Marco já participou, seja bem-vindo, Marco. E vai contar uma história incrível, transformando desafios em oportunidades. A trajetória do Engraxate a CEO da Aromazil. Que história! Papel e caneta, já estou aqui com o meu em mãos, porque com certeza sairemos cheio de ideias para já colocar em prática. Seja bem-vindo, Maurivon. Deixa eu aumentar o som só um pouquinho do meu celular aqui, Grazi. Grazi, excelente dia, né? Gratidão pelo convite, né? E espero aí estar podendo contribuir aí com você e com as pessoas que estiverem nos assistindo aí. Você sabe, Maurivon, eu vou começar só contando como eu conheci o Maurivon. A Ana Paula, um abraço, Ana Paula Pessotto, me passou um contato de algumas pessoas e falou: fala com o Maurivon para convidar para um evento que eu ia fazer. É um empreendedor excelente, você vai gostar e vai fazer sentido para ele. É uma pessoa que está sempre aprendendo. Eu liguei para o Maurivon, acho que nós ficamos mais de uma hora no telefone. Aí o Maurivon me contou a vida dele, me contou tudo que estava acontecendo. E aí eu falei, gente, quem é esse empreendedor? Tem que fazer parte aqui do nosso papo. E aí a gente foi estreitando as relações. Então seja muito bem-vindo, Maurivon. Grazi, gratidão, assim, eu fico, né, contente, feliz pelo convite. Primeiramente, agradecer muito a Deus pela oportunidade. A gente é história, na verdade, né? Mas a história não é só minha, né? Todas as pessoas, a maioria, né, dos empreendedores, das pessoas que vêm conseguindo sucesso aí na vida já teve também seu desafio lá atrás, na verdade, né? Então, às vezes o falar do passado não é vitimismo, mas às vezes pode ser um exemplo, uma inspiração para outras pessoas. E, Maurivon, a gente tem uma regra aqui: menos fórmulas e mais experiências. Exato. Porque a gente acredita que a fórmula é boa, a gente cede a técnica, a gente tem números, a gente mensura tudo. Mas é na história, é no processo que a gente vai aprendendo na história com o outro. Eu quero agradecer realmente você que está aqui toda quarta. Maurivon, a tua live é de número 81. Olha quantas É, pessoas que já passaram que aqui. legal. Essa gravação vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai no Spiriblog. Então fica o convite para todos aqui já estarem acessando. É um MBA mesmo de empreendedorismo lá passo a passo, de todos os assuntos. Que legal. Ô Maurivon, e para começar, eu gostaria que você começasse contando então quem é o Maurivon Silva. Ah. Grazi, então, meu nome, né, é Maurivon Borges da Silva, sou goiano, né, sou goiano, Goiano, Maurivon? Essa eu não sabia, não? sou goiano, sou da cidade de Uruaçu, né, cidade da minha família, no interior do interior, no interior mesmo de Goiás, né? E vou pegar espera só um pouquinho, Grazi, eu apertei na mão aqui, por exemplo, e deu um Fica delay tranquilo. Vou aqui. abrir uma aguinha com gás aqui, Aqui, já já tá ok, né? café, já estamos aqui, é um bate-papo e você é o nosso convidado. Pode ficar à vontade para fazer perguntas. Então, Grazi, eu sou goiano, né? Então a minha história como eu te falei, é uma história de muitos, né? Muitos empreendedores, muitas pessoas de sucesso, muito mais, né? Pessoas de muito mais sucesso do que eu. A vida realmente é de superação. Inclusive, é o ano da Aromazil, né? Esse ano de 2025 é o ano que a gente está trabalhando, que é o ano de superação. E eu venho de uma família simples, né? Pai, mãe, família bem simples. Não estou aqui me vitimizando, mas assim, parte técnica, estudo mesmo, estudo de colégio eu não tenho, né? Eu tenho a sexta série, essa é
meu grau de escolaridade, mas isso não quer dizer que eu não tenho uma expertise muito, entendeu? Não estou aqui me vitimizando, né? E aí comecei, né, cara? A gente morou muito tempo na roça, e depois mudamos aí para Uruaçu, né, que é a cidade onde toda a minha família tá lá, entendeu? Uruaçu, no interior de Goiás, toda a minha família, pai, mãe, né, parente, meus parentes estão tudo em Uruaçu, 90%. E aí ali começou, né? Eu comecei vendendo pé de moleque tinha um tal de casego lá, que era um negócio de, de beneficiamento de milho, arroz, então tinha aqueles Nossa, caminhão. tinha muito, né? Então os caminhões iam lá buscar, aquele, aquela fila de caminhoneiros. Então eu vendia pé de moleque que a minha tia fazia para mim, eu vendia geladinho que a minha tia fazia para mim. E aí quando eu fui muito bem na escola, Grazi, eu não fiz a segunda série, da primeira eu passei para a terceira, porque eu era bem autodidático mesmo, sabe? Bem, eu não fiz a segunda série lá no Goiás. E aí fui para a quarta série, melhor aluno da classe. Quando eu fui para a quinta série, né, eu não sabia, vários professores totalmente diferentes. E eu encontrei um amigo meu, né? Eu sempre falo, quando eu vou falar, eu falo dessa história e falo assim, eu tenho vontade de reencontrá-lo, né? Mas vou para Uruaçu, procuro, mas sumiu o Vivaldo. E um dia nós Vivaldo. estávamos lá na praça, né? Que eu estudei no Colégio Alfredo Nasser, lá em Uruaçu, que era do lado da rodoviária. E ele falou, cara, vamos matar essa aula aqui, que era a aula de português, que eu nunca não fui muito fã, né? Sempre fui fã de matemática. Matemática eu sempre gostei. E português, né? Vamos matar essa aula. Eu falei, você tá doido, rapaz? Você tá louco? Não pode, né? Falei, não, não. Tem problema não. Nós não assistimos essa, na outra nós assistimos e tal. Eu falei, não. E aí eu fiz. Eu fiz isso daí. Assim, só para finalizar um pouquinho a história, eu fechei o ano com mais da metade do meu ano com falta, na verdade. Por quê? Esse tempo, quando eu descobri isso daí, eu com uma caixinha de engraxar, eu matava a aula para engraxar na rodoviária, que era do lado. Então eu deixava minha caixinha de engraxar no guichê do Expresso Marli ou do Transbrasiliano que tinha lá, engraxar, escondido do meu pai e escondido da minha mãe. Ele estava pensando que eu estava indo para a escola. Entendeu? E aí eu falava para ele que depois da escola eu já ficava lá para engraxar sapato, mas eu não estava indo na escola, né? Então, até quando meu pai descobriu, porque assim, como família simples, na verdade, e não tem hoje, talvez eu Quantos anos conheça, você tinha? acho que o quê? 12 anos, 12 anos? 10 anos, É, 12 anos, a idade, assim, a idade eu não me recordo mesmo, né? Assim, não sou muito de recordar. E aí foi, cara, e ali foi na rodoviária de Uruaçu, que hoje eu vejo o que era concorrente, né? O que é meus concorrentes hoje, eu já tinha naquela época, né? Para me engraxar na rodoviária, para fazer alguma coisa na rodoviária, você às vezes apanhava, porque você não podia, era ponto, né? Quem já era o dono do ponto, você não podia ir lá. Então eu apanhei muito para entrar na rodoviária, apanhei. Apanhei para entrar, para começar a engraxar, para começar a vender laranja, que é laranja de sacolinha, você pegava nas bancas para vender no horário que o ônibus encostava, para você vender dentro do ônibus, na verdade. Então, ali já era a minha concorrência, que eu tenho hoje. E apanhava muito mais antes do que apanho hoje. Né? Então, assim, então, para mim entrar para mim começar a fazer parte daquela cúpula da molecada da rodoviária, eu realmente apanhei. Parei de apanhar quando meu primo, que é primo, tio meu, ficava lá comigo. Entendeu? Ah, você vai ficar aqui, eu quero ver quem trisca a mão em você, na verdade. E aí depois eu comecei a bater também, né? Então, assim, eu já podia deixar, né? Então, aí eu comecei a bater para outros. Mas era coisa de criança e tal, mas ali foi, acredito eu, Graça, que hoje eu vejo que os concorrentes que eu tenho hoje, eu já tinha concorrente, né? Só que eu não sabia. Meus concorrentes, os concorrentes nossos que a gente tem lá no passado, na verdade. E aí hoje, nessa época eu fiquei, né? Aí trabalhei lá de engraxado, depois fui vender picolé, né? Então a gente vendia picolé, que era picolé de Soaleixo, né? Quando o pessoal em Goiás, lá em Uruaçu, todo mundo da minha idade já conhece Soaleixo, na verdade. Então você saía, às vezes, quando você ia para a escola, você saía da escola correndo
para pegar o carrinho, para ser o primeiro. Só para você ver como é que é a concorrência que a gente já tinha e não sabia. Você tinha que chegar primeiro na sorveteria para você pegar o melhor carrinho, para você pegar o sorvete rápido, para sair vendendo, entendeu? O meu carrinho número 5 que é o que a gente queria chegar primeiro. Então, essa concorrência de você chegar primeiro na sorveteria para pegar um carrinho de sorvete para vender. Então, olha, hoje eu vejo os meus concorrentes hoje, a concorrência do passado era mais acirrada do que essa. E, e aí foi, né? Aí depois, em 89, 90, eu já estava rapazinho, fui trabalhar, tinha essa história. Uma época eu vendia picolé, outra época eu engraxava, né? Então ficava nesse meio termo aí, né? Eu fui engraxar um sapato de Toninho, que era da Polícia Rodoviária, né? Polícia Rodoviária lá de Uruaçu, e ele me ofereceu um serviço na loja de discos, chamado Discolândia, que era em frente à rodoviária. Eu nem acreditei. Foi a primeira vez, assim, eu lembro da roupa que eu fui, da calça que eu fui. Tipo assim, a melhor roupa que eu tinha, por exemplo, na verdade, sei a cor que eu fui, para começar a trabalhar nessa Discolândia. Trabalhei na época do sucesso da Zezé de Camargo e Luciano é o Amor, Leonardo Talismã, Só Fazendo Amor, entendeu? Então Nossa, a gente. Mauri, com que ano você nasceu? De 74. Eu falei, nós estamos falando, é da minha época, né? Quem é da nossa época lembra que eu fui Fita. estouro Então, daquela época, a né? gente gravava fita, né? Muita fita. Então os caras chegavam, faz uma seleção de sertanejo. Então nós fazíamos seleção sertaneja, seleção internacional, na verdade. Aí passou uns 3 meses, comecei a passar, eu muito menor, muito mais novo, né? Eu passei a ser o gerente da loja, né? Então, da loja dessa Discolândia em Uruaçu. E foi assim, foi uma época legal, né, Grazi? Assim, uma época que eu comecei a ser um pouco diferenciado, na verdade. Tipo assim, as pessoas começaram a me ver, às vezes, um pouco diferente. Eu comecei assim, autoestima minha. Mas vamos falar de autoestima. Eu trabalho na Discolândia, você tá doido? Trabalhar na Discolândia era a coisa mais chique do mundo, na verdade. Então, assim, a autoestima minha deu uma mudada nessa época, trabalhando nessa loja, porque é chique pra caralho, trabalhando na Discolândia. Então, aquela época tinha discoteca. Quem trabalhava na Discolândia não pagava para entrar na discoteca, na verdade. Tinha essas coisas, falava discoteca, na verdade, né? Que era os bailes, por exemplo, né? Então, essa época foi uma época de, tipo assim, de validação, de autoestima mesmo para mim, né? Então, e logo depois, passou mais ou menos, nós trabalhei uns 2 anos, eu consegui comprar essa loja de sócio. O Toninho foi mexer com café, ele tinha 2 lojas, ficou com a loja do centro e a da rodoviária ela vendeu e eu comprei de sócio, né? E aí não deu certo, a gente, né, praticamente assim, quebrou, na verdade, não deu certo, na verdade. E aí foi que aí, quando fechou, quebrou, e aí eu comecei a trabalhar de garçom. Ah, foi aí que você começou a trabalhar de Aí, garçom. exato. Aí para mim foi assim, foi a virada, foi uma época muito que aí eu realmente aprendi o que é vender. Hoje, Grazi, é claro, não são todos os lugares, mas tem lugar muito top. Por exemplo, você vai lá no. Gente que para quem tiver, né? Eu tô falando que essas pessoas souber o que eu tô falando, por exemplo, você vai para São Paulo, você para lá no Castelo para almoçar, e você vai almoçar lá, realmente ele tem garçom, os caras querem te atender, os caras querem vender. Você pega, tem garçom ali de 35, 40 anos que trabalha ali, né? Se você reparar bem, só tem pessoas de idade, né? Então, o pessoal são vendedores, os garçons são vendedores. Antigamente, nós, como garçom, andava de cabeça erguida na lanchonete, por exemplo. Hoje, numa maioria, anda de cabeça baixa, porque o cara não quer te atender, na verdade, né? Então, na época, não. Na época, o cara tirava muito isopor naquela época, o cara tirava a cerveja do isopor, ou de longe você via que o cara colocou a última, você já pegava uma garrafa, por exemplo, né? Chegava sem abrir aquela chave. Talvez o cara, não, eu não quero, não. Não, é saideira, porque a gente era vendedor, ganhava comissão naquela época, né? Mas o garçom ganhava comissão. Então, realmente vender porção, né? Então, oferecia. Quando você arrumava os clientes que tomavam uísque, era melhor, porque antigamente tinha muito uísque em restaurante. Hoje você não
ver, mas Tinha os uísque, tinha, guardavam, né, Maurivão, com o nome do cliente, tudo exato. isso. Hoje é muito difícil você chegar numa lanchonete, num restaurante, do cara tomar um uísque. Não toma, na verdade, né? Então, naquela época era chique. Eu lembro Drures, que hoje está Drures, All the Age, entendeu? Nato Nobles. O Tite deu me livre, né? Quem tomava Tite, passaporte nem se fala. Eram os milionários, por exemplo. Então quando você vendia um passaporte, vendia um Tite, cara, nossa senhora, era coisa assim, você salvava a noite, na verdade, né? Então, foi uma profissão para mim muito gratificante, né? E aí eu fiquei em Uruaçu até 92, 93. E aí eu tive um convite para ir para Brasília, trabalhar de garçom no posto Asa Branca, em 93, né? E lá a gente morava no posto de gasolina, morava no fundo do posto, né? Então, assim, esse cara, que é o Toninho, ele pegava o pessoal lá do interior de Goiás e levava para trabalhar lá. Então, é, foi, foi assim, talvez, eu não sei, as bifurcação da vida, né? Eu não sei o que. Então, ali foi sair de casa de menor, né? Praticamente, eu era de menor, praticamente, quando eu saí, em 90, na verdade, e só com a roupa do corpo, só o dinheiro de ida da passagem de ônibus, não tinha dinheiro da volta. E, e você fala assim, ó, só vai, na verdade, né? Então, quando eu fui para Brasília, que eu, né, trabalho com o Toninho, até que faleceu agora, está uns 6 anos que ele faleceu, e você largar pai, largar mãe, largar família, por exemplo, e vai, entendeu? Só vai. Então, Brasília foi uma bifurcação na minha vida. Foi lá que eu tirei minha habilitação, né? Foi lá que eu comecei a aprender a dirigir, entendeu? Então, foi bem legal essa ida para Brasília, que foi uma bifurcação na minha vida. Nossa, ô Maurivon, você sabe que eu tô aqui anotando e é uma verdadeira aula de empreendedorismo. Maurivon, Tô te ouvindo. tá me ouvindo? Tô. Nossa, ó, tem coisas aqui, ó. Eu vou começar. A gente está na bifurcação, na hora que você foi para Brasília, que foi esse chamado. Mas lá no começo você falou assim, Grazi, você apanhava e batia. Essa coisa de aguentar o processo, Sim, né? Desde novinha ali você aguentou. Então já tem a nossa primeira lição de empreendedorismo. Você vai ter que apanhar e bater. A vida não é fácil para ninguém, né, Maurício? A gente acorda para exatamente. resolver problema, não é? Exatamente. E a vida te ensinou ali na prática. Essa é a primeira lição. Tem hora que você vai apanhar, tem hora que você vai bater. Você sofria ali, só que você impôs o seu lugar. É o que a gente chama aqui de lugar de potência. Meu lugar era de engraxate, eu vou fazer o melhor possível de engraxate. Esse é o meu lugar. O Grazi, só te cortando aí que você falou, porque existe detalhe, como é longo, a gente, às vezes por tempo, a gente vai É. acelerando os processos aí, né? O engraxate, e realmente, eu era o melhor. Eu era o cara que, por exemplo, na verdade, eu tinha uma almofadinha, eu tenho a minha caixa de engraxate, se quiser eu até te mostro ela do que eu tenho, ela tá aqui comigo, tá comigo, tá ali, ela anda comigo até hoje, ela tá comigo. Nossa, Maurivão. Daqui a um pouco eu vou mostrar ela para você aí, entendeu? Então, assim, É eu, eu tinha aquele protetor de meia, sabe? A gente colocava o protetor de meia. Tinha um protetorzinho de meia que nós fazia de água sanitária que boa. Cortava essa água sanitária que boa e colocava ali no pé. Para na hora que você passar a escovinha do engraxate, para você não sujar a meia. Naquela época tinha muito, engraxava muito em restaurante. Então eu tinha uma almofadinha, um travesseirinho pequenininho, colocava dentro da caixa, para você não atrapalhar o cara almoçar, o cara comer, por exemplo. Você pegava o sapato, levava para fora, porque tinha restaurante que não deixava você engraxar, certo? Então você deixava a caixinha lá pro lado de fora do restaurante, não pro lado de fora, mas dentro do restaurante, e saía para quer engraxar, o cara queria, você pegava o sapato do cara, levava para fora e eu pegava essa almofadinha e colocava para ele colocar o pé. Entendeu? Então eu colocava uma almofadinha pequenininha, entendeu? Minha mãe lavava, porque, né, sempre, né? Então, assim, você tem que ter a gente tem que ser assim, tem que ser limpo, na verdade, não importa ser velho ou não, na verdade, mas tem que seja limpinho. Então você engraxava lá fora. Então, querer ser o melhor, sabe? É fazer assim, ó, tudo é dar o seu melhor dentro da possibilidade que você tem para dar, porque às vezes tem coisa que você não tem condições de fazer, mas dentro da sua possibilidade dá o seu melhor. Eu não tinha nem, eu fazia aquele negócio de boa, é o que você tá falando, você se virava, dá o seu melhor em tudo. Isso é senso de dono, né?
que às vezes na empresa, você falou de vendas, né? Esse é o segundo ponto que eu anotei, meu irmão. A pessoa fica esperando a empresa fazer, o curso, isso. Tá tudo ali em mãos. Seja o seu melhor, porque o Maurivon Silva tá ali estampado em você, né, Maurivon? Independente do que você fazia. Você não esperou ninguém. Você se virava. E esse ponto das vendas, né, Maurivão? Você foi e aproveitando a oportunidade, inovando. Eu engraxava, eu vendia a laranja que estava ali. Você viu a E a oportunidade? mesma coisa que talvez, entre aspas, eu faço hoje. Só mudou o produto, né? Só mudou o cliente, né? Mas é a mesma coisa hoje. Eu troquei a cerveja pela essência, por exemplo, pela linha de limpeza, né? Troquei o meu cliente final pelo meu cliente mercadista, na verdade. Então, é, não mudou muita coisa, né? Então, mas é isso, né? Independente do que você faça, não mudou. De engraxate a hoje, quantos funcionários tem a Aromazil hoje, Maurivão? 250. Então, vocês Né? estão em quantos lugares do nosso país? Só não estou no Nordeste hoje. Nossa, A não ser no Maranhão, né? No Maranhão, no Maranhão a gente está, mas agora no Nordeste, que é Bahia e tal, essas coisas eu ainda não estou, na verdade. Principalmente agora, esse ano que eu estou me posicionando, na verdade, né? Então a Aromazil está posicionando esse ano. E meu posicionamento vai ser foco no Sudeste, Centro-Oeste e o Sul, né? Esse é o olha foco só. da Aromazil nesses últimos aí 2 anos, mais ou menos, aí é o foco. Porque acontece, se eu atender bem se eu atender bem essa região, por exemplo, na verdade, eu consigo vender 5, 6 vezes mais do que eu faturo hoje, na verdade, sabe? Então, não que eu vou deixar de fazer, vai estar pintando a oportunidade da Bahia para mim, um distribuidor, né? Hoje a gente hoje está no maior atacado distribuidor da América Latina, que é o Martins de Uberlândia. A Martins não abriu para nós ainda Nordeste, parece que vai abrir. Ontem eu estava conversando com o Leandro, que é o cara que cuida da conta lá para mim, vai abrir o Nordeste para mim agora, porque eles têm a CD lá, né? Então a Martins trabalhando lá com o mix que eu tenho hoje dentro da Martins, por exemplo, que é um mix legal, a gente começa já a aparecer dentro do Nordeste. Olha, não, o Maurivão tem. Olha, como que é o empreendedorismo ambulante, Maurivão. Só para É? fechar aqui as lições que eu coloquei, então você é vendedor em tudo, oportunidade em tudo, sempre chegando primeiro, como você fazia lá. Você não fica esperando dar horário, você vai, é o primeiro cara, o engraxate, o primeiro a chegar, o primeiro a buscar o picolé lá. Você ia lá porque você queria ser o primeiro. Então você via oportunidade. E essa história você falou, quando eu fui convidado, surgiu a oportunidade, eu vesti a melhor roupa. Eu me vesti com a melhor que você tinha. Você foi lá e aproveitou aquela oportunidade. E nesse momento, olha só, foi no teu momento de maior autoestima ali, trabalhando na Descolândia, só que de repente você quebra. Você compra, é o dono e quebrou. Mas você não parou. O que fez você não parar nesse momento, Maurivon? Que aí também tem uma grande lição. Facinho. Talvez eu até finalize ela no final. É só você olhar para trás e não querer voltar de onde você veio, né? Pronto, olha isso, ó, é isso. Eu vou olhar, mas eu tô olhando para frente, né? O que vem depois? Você não parou. Eu estava Aí na você me Discolândia, fala não era? Da onde que eu vim? Eu não quero voltar sem engraxate da rodoviária. Eu não quero. Então, para onde eu vou. o que que eu preciso de motivação? Não, eu só preciso do motivo para ter ação. O motivo é não voltar para trás. Pronto, que Aí é eu o famoso tenho ação. propósito que a gente fala tanto, né, Maurivão? Eu Exato. tenho o propósito de chegar onde eu tô, vou. Quantos Mas rolando ou aconteceu não? qual que é o motivo de você? Às vezes a pessoa me pergunta, "Não, cara, qual que é você faz isso? É porque assim, eu não posto muita coisa. Na minha rede social, nada particular eu posto, na verdade. Então, tudo que eu acho que é empresarial, eu acho que motiva as pessoas, por exemplo, eu posto sim. Entendeu? Então, pô, vou para academia às 5 horas da manhã, vem para a empresa, faça isso, faça aquilo. Já. Você não para, na verdade, um exemplo, na verdade, cara, eu falei, e não só, mas na hora que eu vejo o meu corpo hoje, na hora que eu vejo o corpo do passado, não é que eu quero, eu gosto de academia, odeio. Mas eu não quero olhar para trás. Eu não posso, eu não quero mais. Então tem que fazer algo, né? Se eu, na hora que as coisas estão difíceis, está difícil, tá. Então Muito tá. difícil, o mercado é difícil, é competitivo, é problema todo dia, é colaborador, é funcionário, é eu também tenho problema, todo mundo tem problema. Quero voltar. O que te motiva? Olhar para trás.
entendeu? Isso é forte, Pra né? lá eu não quero voltar, E você não entendeu? para. Aí o Marivon, tô tomando café, o Marivon lá no hotel. Você tá não tava em São Paulo, cheguei aqui, gratolhão, o Marivon lá. O Marivon vai brotando, né, Marivon? É isso. É. Não para. Os bastidores, se a gente contar os bastidores, né, Marivon? Isso é forte, ó. Eu não paro. Você falou uma coisa também super importante agora. Pessoal e profissional andam juntos. Você foi se melhorando. E do vender, do garçom, né, Maurivon? E aí a gente volta na postura. Você servia com senso de dono. Você fez o seu melhor ali. Você tinha essa coisa de. Foi ali que você aprendeu a vender. E a honra, né? A gente chega aqui no Asa Branca, no Toninho, no posto. Você falou uma frase, Maurivon, que é o nosso lema do ano. Nosso lema é transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá. E aí você falou, Grazi, aquele momento foi um momento de bifurcação. Fui para Brasília, sem nada, com a roupa do corpo, só vai. Como que é esse só vai? O que, que aconteceu depois desse posto, do menino que dormia lá junto, que aceitou esse convite do Toninho? O que, que foi esse momento aí da Ah, sua vida? legal, legal. Isso aí eu vou falar para você, falar para quem estiver assistindo, por exemplo, e para as pessoas que vão assistir depois. Às vezes não perder pelo menos esse pedacinho. É muito valioso. Nós temos várias decepções no dia a dia da vida, com pessoas, com amigos, com empresas, tudo, na verdade, às vezes acontece algumas decepções. E para quem é garçom, para quem carregou bandeja, se alguém ver, sabe o que eu estou falando. Uma bandeja, quando você coloca ela na mão, quem pode estar lotado de bebida, mas quem tem que servir é eu. Você não pode pegar, porque se você pegar um refrigerante ali, a bandeja cai e você descontrola todinho, entendeu? Não tem jeito, você não pode, né? Então, assim, o garçom tem que servir, porque se você vai lá, se você pegar um refrigerante, uma criança pega de um lado, pega do outro, cara, você só cai, porque você não tá no controle, você tá aqui, e aí, no restaurante lá, por exemplo, chegou 2 ônibus, o restaurante lotou, o pessoal, é um ônibus de Rondônia. E a época daquele refrigerante Cruz, Grapete, eu nunca esqueço, entendeu? Porque eu lembro da Cruz, da Grapete, na verdade. E eu tava com a bandeja cheia de refrigerante, Guaraná Antártico, Cruz, Grapete, Gine, na verdade. E na hora que eu fui servir a mesa, 2 crianças foi e pegou a bandeja, entendeu? No que ela pegou, a bandeja caiu no chão. Restaurante lotado, o Toninho me gritou do fundo, entendeu? Mas gritou assim, eu não vou nem falar o nome, mas, sabe, tipo assim, me humilhando na frente dos outros. Terminei de servir o Terminei de servir o restaurante, tal, beleza, tal, tal. Era 3 horas da tarde, fui lá pro meu quarto do fundo, chorei igual criança, porque você tá dando o seu melhor, trabalhando, fazendo de tudo, e pedi conta. Entendeu? Aí eu pedi conta. Eu nunca tive uma carteira registrada. Nunca tive carteira de trabalho, nunca. Eu não sei o que é uma carteira de trabalho. Nunca levei ninguém no pau, né? Inclusive o Toninho, a gente trabalhava sem registro, na verdade. E aí eu pedi conta, ele, não, você tá com a cabeça quente, não sei o que e tal, vai pegar um dia de férias. Eu falei, não, não quero acertar. Aí o que acontece? Eu ficava até 6 meses sem receber, porque eu deixava o dinheiro com ele, porque eu ganhava muita gorjeta, caixinha, entendeu? Aquela época, um exemplo, a conta lá dava, por exemplo, R$ 80, né? Eu te atendia bem, eu falava assim, Grazi, eu não cobro 10%, você paga conforme atendimento. Entendeu? Ó, minha área aqui eu não cobro 10%. Você paga conforme atendimento. Pronto. Aí vai ficar na sua. Então, assim, se uma conta deu 80, nunca que o cara ia dar 88 de 10%. O cara arredondava o cheque para 100, porque era cheque, dinheiro, cartão, quase não existia. Era muito difícil ter um cartão de crédito. Muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Era cheque e dinheiro. A maioria é cheque, cheque. Então, muito difícil eu ganhar 10%. Então, eu ganhava muito mais, ganhava 20%, ganhava 15%, na verdade. E eu deixava esse dinheiro com o Toninho, entendeu? Eu pegava alguma coisa de gastar, porque, sabe, ficava lá com ele. Nunca, pelo amor de Deus, nunca deixou de todo o acerto, assim. Não me pagou esse negócio de tempo de casa, essas coisas, mas o meu salário, vixe, não teve problema. Combinado, né, Maurivon? Isso. E aí, realmente, eu pedi conta, na verdade. Isso aí foi, eu fui para lá em 93, fiquei até em 97. Quando a Ayrton Senna morreu, em 94, eu estava servindo a mesa no restaurante, na verdade, a gente estava atendendo lá, já estava no restaurante já. E aí, o que acontece? Eu peguei. Eu tinha uma tia minha aqui em São Paulo.
aqui em Oroeste. E aí eu fiz o acerto com ele, na verdade, falei que eu não ia trabalhar mesmo, entendeu? E tal, fiz o acerto com ele. E, e aí, Grazi, eu fui em Anápolis, comprei um carro, um Palio ED 3744, um azul. Oroeste aqui, a maioria lembra desse carrinho, porque deu muito trabalho aqui. Policial, delegado, doutor Benino, que era delegado que morreu. Polícia, todo mundo sabia, deu muito trabalho esse carro aqui. E, e aí eu comprei esse carro em 97 e vim passear aqui, em Oroeste. Aí eu nunca mais voltei. Aliás, voltei lá para vender minhas coisinhas no sol usado lá, umas coisinhas. Assim, coloquei a roupa no carro e vim embora. Entendeu? Então, essa época, em 97, que eu vim para cá, vim cá em junho de 97. Né? A gente até fala assim, eu estava lá em Brasília. A gente não tinha muita. O que acontece? Garçom, que era, não pegava muitas pessoas. Não tinha negócio de namorar, né? É muito difícil, né? Eu trabalhava servia almoço e janta. Aí eu vim pra cá, né? Foi quando eu conheci a Edivane, na verdade, que é minha ex-esposa, na verdade, né? Então a gente se conheceu e fui lá Ah, viver você tinha 19 anos, Maurizão. Você convenceu a Edivânia que você tinha É, 19. exatamente. Era Você não 19, tinha, 21. você só trabalhava até, então. Era, exatamente. Aí cheguei pra cá com um palhozinho, somzinho, bichão. Era o bichão, né? Entendeu? Na verdade. Rapaz, falei, aqui é o paraíso, na verdade. Aqui é o paraíso. E hoje eu entendo diferente, o Graça. Hoje eu entendo. Não sei se eu estou sendo hipócrita, mas na verdade, eu acho que não, porque Deus sabe do meu coração. Mas me tocou muito, porque depois eu te falo como começou a história Aromazil, mas assim, um exemplo, vou só adiantar. Eu morava de aluguel aqui em Oroeste, eu vendia uns produtos à pronta entrega e o cara foi deixar uns produtos lá para mim, lá de Rio Preto. E aqui tem uma seringueira chegando aqui em Oroeste. Aí o cara falou para mim, falou, chegar na seringueira, eu morava de aluguel, meu depósito era um quarto de casa, e o cara falou para mim assim, ó, até hoje, nunca mais vi o Marcos, sabe? Ó, Marvão, eu tive a palavra de Deus ali, cara, e assim, você prepara, porque Deus tem um império muito grande para você, entendeu? Mas você vai acreditar que jeito? Porque ele nunca que vai acreditar, na verdade. Fé, né? Homem de pouca fé, entendeu? A gente não acredita, né? E hoje, a minha história, eu trabalho ela muito assim, como se fosse a história de Abraão, ali, que fala em Gênesis, ali, capítulo 1 e 2 mais ou menos, ali, né? Que Deus, né? Que Deus fala para Abraão, né? Saia da tua terra, né? Saia da tua parentela, né? Tipo assim, larga teus pais, larga tudo, por exemplo, e vai para a terra, né? Que eu te indicar, por exemplo, e ali você vai ter uma grande nação, né? Vai considerar uma grande nação, por exemplo. Então, hoje, eu trabalho muito em cima dessa passagem bíblica aqui, porque para mim, hoje, eu acho que eu tenho um pouco de Abraão, porque para chegar aonde onde eu tô, assim, só Deus. Eu olho para trás, eu não tenho capacidade, não. Técnica, não. Só vontade mesmo. Então, fica muito assim. Eu falo porque essa passagem, ela marca para mim pra caramba, sabe? É Marca, porque tua mano. identidade em Deus, né, Maurivon? Você descobriu o que está escrito lá em Jeremias 29:11. Você já veio pronto, né? Você conectou com a fonte. Então, não Não sei, tem mais cara. como voltar. O que É. eu mais vejo, Maurivon, é que talvez isso seja tão comum para você, que o que eu mais vejo nas pessoas que estão conectadas com a fonte, ela não precisa de nenhum conhecimento técnico. Tudo chega a ela. Eu fiz pós na GV de administração, fiz isso, fiz mil coisas. Só que aí eu converso com vocês têm todas as falas aqui, sem ter nenhum conhecimento técnico. Então você está conectado com a fonte. Quem está conectado com a fonte, você viu, essa é a verdadeira identidade. Nada pode te parar, como não parou lá quando você apanhou pequenininho. E você tem uma característica, Maurivon, na sua fala, você honra todos, mesmo aqueles que fizeram tudo que fez com você. Você dá Uai, valor para foi cada um. esse que eu agradeço todo dia. É isso que eu agradeço. Porque você falou, Deus sabe o meu E isso coração. aqui, Porque ó, para Deus tudo está feito.
isso aqui, por exemplo, depois eu vou falar essa história aqui, por exemplo, que fica na minha mesa. Isso aqui é uma gratidão, isso aqui foi uma humilhação. Isso aqui foi uma humilhação para mim no meio de 80 pessoas, isso daqui, entendeu? Depois eu vou contar a história dela. Mas está na minha mesa todo dia, ela faz me motivar, porque na hora que eu vou desistir, por exemplo, eu olho para ela e falo, cara, onde você está? Da onde você veio, por exemplo, eu te explico aquilo ali, né? Então, você está na minha mesa, tem 25 anos isso aqui, ó, entendeu? Tudo, você não fica esperando nem. Não. Você deu perdão, você sabe. E você, é o Marcos, o moço que te falou a palavra? Isso, Marcos, esse cara, assim, depois eu tentei ligar para ele, não sabe, era 321 2020 o telefone da casa dele, porque, né, que eu tinha, por exemplo, tentei falar, assim, de verdade, hoje que eu vejo, mas eu não acreditava, assim, hoje que eu vejo, assim, e aí eu vejo, aí hoje, galera, é tão louco que eu vejo muito mais coisa que eu não via 6 anos atrás, há 6 anos atrás, porque eu não tenho história de tudo que é porque tudo assim também assim, não foi só eu, na verdade, né? Então, tipo assim, a Edvânia, que você conhece ela, né, na verdade, ela foi fundamental, foi juntos, na verdade, né? Então, assim, não foi eu, foi juntos, na verdade, foi pessoa que acreditou em mim também lá no passado, né? Por mais que a gente aliás, deu certo pra caramba, né? Deu muito 25, deu certo, certo né? pra caramba, deu Ó, certo, sua filha. exatamente, deu certo pra caramba. É, foi a pessoa que teve ali do meu lado, na verdade, né? Mas foi a pessoa que teve, que acreditou, que apostou e teve junto e tal, e tal. Mas mesmo assim, tanto faz, né? Eu como assim, a gente não tem nada de lembrança do passado, porque se eu tivesse alguma coisa, se eu soubesse que eu ia chegar onde eu tô hoje, eu tinha registrado tudo, meu depósito da casa, quantas caixinhas de pedra eu tinha no depósito, quantas caixinhas de essência, aonde eu colocava meu depósito, eu morava de aluguel e tinha uma cama, uma cama, eu coloquei o colchão na parede, meu extrato de cama, meu porta-parte era o extrato da cama, né? O meu cofre era aquelas camas tubular, por exemplo, que você tirava aquela tampa e jogava moeda e talvez dinheiro ali dentro, isso era meu cofre. Então, assim, é muita foto, né? Quando eu fui para 300 metros, quando eu fui para 800 metros, eu tinha que ter foto, eu não tenho nada, nada, né? Eu não tenho foto de 2.500 metros, quando a minha empresa tinha 2.500 metros, eu não tinha foto. Eu não tinha foto quando minha empresa foi para 5.000 metros, eu não tenho porque eu não sabia. Comecei a tirar de 5.000 até hoje, 22.000 metros, na verdade, né? Então, assim, 22 mil 22 metros. mil metros hoje, Ô, né? Maurivão, gente, ó, de 97 a 2, foi 2007 que vocês começaram? De 97 a 2007 você trabalhou de A empresa, representante. a empresa é aberta, o CNPJ é 2007, Grazi. O CNPJ aberto da Mas você Aromasil. começou nesse E período, de no- 97 você ó, conheceu a Edivânia então, e foi? aí eu vim para Ooroeste, fui O trabalhar na Arthur, Palazul, fui trabalhar na Arthur, que era vendedor da bala Bolimbola, Bolifrutos, Tortuguita, o Elvitos, na verdade, na Arthur, né? Fazendo padaria, fazendo esses mercadinhos pequenininhos. Fiquei lá um tempo, depois fui trabalhar na Nilquim de Marília, que era a indústria de limpeza. Nilquim, eu vendia muito. Época do São José do Santa Cruz. Pessoa que seu até hoje eu nunca esqueço dele. Não Zé. esqueço as fichas. O Donizete, que trabalhava no depósito lá de baixo, por exemplo, entendeu? O São José, do jeito que ele fazia a sugestão de lápis, o São José é um cara. É assim, eu vejo o Renatão, eu vejo o São José. Entendeu? Eu vejo o Fez, Renatão, eu vejo o São José. O outro Sozé lá, que é o Sozé Porecatu, por exemplo, na seu verdade, Zé. quando ele tinha lojinha ali na Brasil pequena, na verdade, o Eduardo, que é o gerente dele hoje, era um pivete, na verdade. O Ricardo, eu não conhecia o Ricardo, né? Então, é, o Espina tinha em Votuporanga, na verdade. Então, sou tudo dessa época. O Mercado Champo, que é hoje onde é o Porecatu, lá Nossa, né? Então, eu sou tudo dessa época. E aí, Grazi, eu trabalhei na Nilton quebrou, entendeu? Quando essa Nilton quebrou, o Porecatu, a lojona grande do Porecatu, a grande, ele tinha acabado de inaugurar. E tinha uma revista. Que antigamente não tinha WhatsApp, né? O vendedor ficava com WhatsApp e você tal. ficava ali Tinha o sentadinho quê? vendo o livro. Tinha revista, mais ou menos assim, como se fosse essa chegou aqui da coisa para mim. E eu fiquei folheando, né? Fiquei folheando, tipo essa coisa, mais ou menos, isso aqui vai algumas revistas, como se fosse uma revista dessa da Abas aqui para mim. E eu fiquei folheando. Aí eu vi assim, ó, Sanol.
produto Sanol, Total Química. Liguei pro cara, o cara mandou isso, toda a história, falei de onde que eu vim e tal. Fui para, mandou ir para lá, fui para Embu, fui lá em Fernandópolis, em frente à padaria Pastilha, tinha uma banca de revista. Comprei uma revista lá, aquela 4 rodas lá, aquele mapa lá, por exemplo, Aquele e fui mapa que a de gente. mapa para Embu. De mapa para Embu, velho. Não tinha GPS, não. O GPS era posto de gasolina, eu chegava no posto e perguntava, né? Abria aquele mapa, né, Maurivon? Tinha o Exato. carro e o barato e via. Cheguei em Embu, desse jeito, né? Eu conversei, o Kiko, que é o dono da empresa até hoje, da Total Química, Sanol, que é uma empresa muito grande. Ó, o que ele me prometeu, me garantiu, né? Aí eu vim substituir a Nilquim com todos os clientes, Poricatu, Santa Cruz, Lusitano, na época do Lusitano, entendeu? Então, e aí o que acontece? Chamei meus amigos, que era da Nilquim, levei todo o time para lá, ele garantiu também, tudo com o pessoal. Hoje, a maioria trabalha lá. E o que aconteceu que me aprendeu lá? Que aí é mais uma história, entendeu? Das vezes de desistir, de baixar a cabeça. Toda campanha tem métrica. Você tem que fazer campanha e tem que ter métrica. Hoje eu entendo isso, talvez eu não entendia. E lá a empresa ela fez uma campanha e não colocou métrica, na verdade, né? Então colocou lá primeiro, segundo e terceiro lugar, por exemplo. E graças a Deus, nessa campanha eu fiquei em último lugar. Fui o último. Só que não tinha, na métrica, não tinha quem ficaria em último. Ninguém falava. O último não tinha. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Né? E o último não. E no meio de 86 representantes, quando foi fazer campanha, por exemplo, eu ganhei de presente, um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida, que foi que eu ganhei isso aqui, ó. No meio de 86 pessoas, que é uma lanterna, como último colocado. No meio de 86 pessoas. Isso aqui é uma lanterna, viu? Isso aqui é uma lanterna, é o último colocado. Não tinha na métrica. E aquilo ali, a vontade era de sair dali correndo e ir embora, na verdade, sabe? De vergonha. Tudo que você pensar de negativo. De tudo que você pensar em negativo. E essa lanterna fez com que eu esteja no vazio hoje. Entendeu? Então, essa lanterna fez com que eu pegasse umas pedrinhas sanitárias de banheiro e uns olhinhos de eucalipto, colocar no porta-mala do meu carro, vender Total Química. Comecei, fui trabalhar. Eu já tinha cadastrado centro, vendia Total Química e também vendia as pedrinhas sanitárias, o olhinho de eucalipto. Então chegava Graça, ó, tirava de Total Química e falou: você não quer comprar as pedrinhas, olhinho de eucalipto? O cara tava na mão. Aí, sabe, me dá lá 3 caixinhas de pedra, 5 caixinhas de eucalipto. E aí foi. E assim, e aquilo lá dava mais dinheiro para mim do que vender Total Química. Aí eu conversei com um colega meu, falei, cara, vou sair da Total Química. Você tá doido? Falei, cara, vou e tá. Aí chamei um cara que era supervisor meu na Nilquim, coloquei no meu lugar o Vitor, que tá até hoje na Total Química, tá até hoje. Ele que faz aqui Votuporanga, ele que faz o Vitor, né? E aí eu fui mexer com minhas coisinhas. Comprei uma Fiorininha, colocar pedrinha e olhinho, saía. Então, assim, depois comprei uma F1087, que foi aumentando o negócio. Então, um exemplo, Grazi. Essa lanterna, esse último lugar, fez com que eu tenha Aromazil hoje, entendeu? Então, assim, porque às vezes é isso que talvez eu faça o convite para muitas pessoas, né? Às vezes você tem muita coisa que acontece na tua vida e você quer desistir, na verdade. Entendeu? E Deus está lá na frente, por isso tem que ser grato a tudo, né? Lá na frente tem explicação. Então, isso daqui é um motivo que eu ando na minha mesa para quando eu quero desistir de alguma coisa, eu olho para essa lanterna aqui. Tá? Essa lanterna tem 25 anos aqui. Ó. Eu cuido dela igual ela anda comigo. Não, tá ali direto. Ela, para mim, é inspiração para mim. E foi aí que você começou vendendo essas pedrinhas, fazendo em casa. Não, E você não. já estava casado Não, nessa eu época, Maurivon. distribuía, né? Era, Você só comprava, distribuía nessa época, comprava, comprava e vendia. comprava e vendia. Comprava e vendia. Aí comprava e vendia, e aí, sabe, assim, aí, a Edvânia trabalhava no banco nessa época, trabalhava no HSBC lá em Fernandópolis. As coisas foram dando uma melhorada, eu já comecei a vender muito, agora fazia nota
nota Na na máquina de mão e escrever? fazia boleto na máquina, por exemplo, e já não dava mais tempo. Aí, né, falei com ela, ela saiu do banco e veio. A gente morava de aluguel, o depósito era na nossa casa, que eu tinha mudado de casa, o nosso depósito era numa casa, era 3 quartos, entendeu? A casa era uma casa maior que eu tinha alugado, né? Tudo em Ooroeste, né? Tudo em Ooroeste. Então, tudo assim foi conquistado aqui, na verdade, né? Tudo nessa cidade, uma cidade de 10 mil habitantes, longe de tudo, por exemplo, né? Longe de tudo. E, e aqui que foi, é aqui, né? E aí você começou no espacinho, foi até hoje. Então, Quantos mil metros quadrados? aí chega um tempo, né? Ah, Chega um determinado tempo, por exemplo, que aí você não sabe, não sabe mais explicar, na verdade, né? Mas, eu vou sem explicação, né? Aí você começa a levar as coisas a sério, começa a ser empresário de verdade, coisa que talvez não era, né? Vai acontecendo os altos e baixos em tudo, na verdade. Aí outra virada de chave para mim realmente, como empresário, como visão, como outro patamar. Eu fui apresentado num curso que chama MBM, na verdade, né? Um curso de fazer em Ribeirão Preto, cada 15 dias. E para mim foi uma grande virada de chave para mim, empresarialmente, né? Falando. quantos anos você já tinha Aromazil aí, Maurivon? Se eu te falar, você não acredita. Você duvida. Para muita gente hoje fala da Aromazil e tal, que nossa, você não tem noção que eu recebo assim, de elogio de tudo. Mas você duvida que a marca Aromazil, produto mesmo na área de venda, o produto Aromazil, a linha Aromazil, a linha completa hoje o Altem, por exemplo, não tem 8 anos que está no mercado, por exemplo. Olha, Maurivon, É muito nova pelo que já fez. O que acontece? O nome é antigo, é 17 anos. Mas eu era distribuidor. Eu você só distribuía a era roda. distribuidor, então Era, eu a indústria distribuía a roda começou Brito. há É, 8 anos. a marca, sim. A marca, o produto meu, o Aromazil meu na área de venda, só a essência que deve ter 10 anos. O E resto como é surgiu que você falou, não, agora eu vou ter uma marca? tudo o que acontece negativo. É isso que tem que entender. Sabe? É o que eu faço um convite para todo mundo. E não é só para empreender, porque também a gente vai falar, porque talvez está falando um papo de empreendedor aqui, e o que, que acontece? Hoje, não é desanimar ninguém, Graça, não é desanimar nem colocar ninguém para baixo, mas eu só vou dar um ré assim. Hoje está cheio de gurus da internet, cheio de gente pega a biografia da gente ou dos outros, por exemplo, estuda ela, por exemplo, e vai aplicar. E tem muitas pessoas que eu conheço sendo induzidas de vender casa, perder emprego federal para seguir certos gurus, por exemplo, e que se ferrou. Então, assim, não assim, não é tipo assim, entre aspas, desanimar, mas assim, gente, pense bem o que vocês estão seguindo e acompanhando na internet. Eu conheço muita gente Que a que gente se estão ilude, né, Maurivon? É uma iludidos. ilusão que as coisas vão ser do dia para noite. Foi o que você falou, tem uma história de 40 e poucos anos aí de vida, 30 e poucos anos de mudança. E as respostas estão dentro da gente, né, Maurivon? Não é ninguém que vai decidir. Exatamente. O empreendedorismo está dentro de você. Se Está você dentro de tiver cada alguém. um. Já está dentro de você. Exatamente. Aí você pode o quê? Aprimorar ele. Você vai aprimorando. No meu caso, vou melhorando. Isso. Ó, Mas já como que estava eu dentro. mensuro isso melhor? Ah, vou usar essa matriz aqui, vou usar aplicar isso. Mas as decisões estão dentro. O que eu mais vejo é os empreendedores dissipando energia, olhando para o outro, esquecendo de olhar para dentro, né, Maurivão? A gente faz curso, busca as coisas, mas as respostas estão na tua essência. Nem Tudo que outra. foi criado é Outra. você. Hoje, colaborador, funcionário top, por exemplo, pessoas que trabalham bem, querendo sair do seu negócio como funcionário, não estou aqui de verdade, falando bem, não estou desanimando ninguém, mas é o seguinte, tem pessoas se perdendo ouvindo gurus de internet. É Então, porque a assim, gente quer as coisas de um dia para noite, não é, né, Maurício? exatamente, e tem como você empreender hoje dentro do teu próprio serviço, dentro da tua própria empresa. É só você realmente dedicar e buscar conhecimento
realmente ser o cara da empresa. Nós, hoje, empresários, estamos carentes de gente. Nós estamos precisando de pessoas. De Nós estamos precisando pessoas de que gente. realmente têm esse senso de dono que você já tinha desde Agora, criança. É o se você, empreendedorismo, né? se a pessoa não destaca dentro do teu próprio serviço, como que talvez ela vai querer sair para destacar encarando um mercado competitivo hoje, que é pior do que quando eu comecei? Quando eu comecei era fácil. Você Vendia um pouco sabe, sem nota, era cheio de hoje, acabou. ô Maurivão, você sabe que na quarta passada a gente recebeu o Jorge Dias, que é dono do Orp ali. O Orp tem 45 anos e o Jorge está lá 34. E a gente estava falando exatamente disso. Você se sustentar enquanto empresário numa carga tributária gigante, o Jorge falou, eu não tenho processo, eu não tenho nada. Não é fácil para ninguém. Né? Então a gente tem que trazer também esse empreendedorismo da pessoa. Ela é empreendedora onde ela está. Você não precisa de gente aí a todo momento. A Amazon não vai crescer muito mais. Exatamente. Não, cuidado com o que a gente vê, né, Maurivão? Como que é? A mídia mostra um pedacinho do que é a realidade. Você abre o celular hoje, não é nem mídia, que é a mídia mesmo, o celular hoje, está cheio de coisa querendo vender, vendendo sonho que não existe, entendeu? Vendendo facilidade que não existe, entendeu? Não existe, não é fácil. O empreendedorismo já está dentro de você, você que já está dentro, não tem conversa. Então, o Grazi, então assim, eu acho que eu entrei nesse assunto aí O porque caso da Aromazil, que eu te é da perguntei, Aromazil. né? De onde surgiu? Você falou, foi das minhas dores. Eu fui... Então, das minhas dores. Então, exemplo. Eu era distribuidor da marca tal, não vou colocar marca, que são empresas que estão aqui, entendeu? Não vou. Eu era distribuidor da marca X. Aí a marca X começou o quê? Deixar eu sem mercadoria. Aí quando eu ia abrir o mercado, vou abrir o Porecatu com produto. Aí vinha o cara direto para passar na minha frente, por exemplo, e furar, tipo assim, furar a gente, por exemplo, furar o olho do distribuidor. E aí isso aí foi, sabe? Foi acontecendo, foi acontecendo. O que que eu fui fazendo? Falei, cara, eu tenho que movimentar. Eu fui começar a terceirizar com a minha marca, né? Fui atrás de pessoas para terceirizar com a minha marca. Depois o próprio cara que terceiriza estava deixando faltar mercadoria. Cara, eu tenho que comprar uma máquina, porque senão, entendeu? E aí, cara, é assim, ó, é a mesma coisa você que às vezes é colaborador, né? Pessoa que talvez está ouvindo aqui, né, Grazi? Exemplo. Mas eu não estou dando certo aqui, eu não estou não sei o que, eu estou dando o meu melhor, não estou sendo reconhecido, entendeu? Cara, às vezes é a hora de você vazar. E quando acontecer uma coisa, se você for mandado embora alguma coisa, às vezes é coisa que, às vezes, um exemplo, tem coisa melhor para você. É só não desanimar. Eu tenho exemplo dentro da minha empresa aqui. Eu tenho cara que eu demiti aqui hoje, que é meu amigo, por exemplo, que é o Neinha, por exemplo, que eu demiti, motorista que eu demiti, que hoje está com 3, 4 caminhão alugado em usina, na verdade. Então, assim, é muito louco isso aí, mas o cara já tinha empreendedorismo na veia, ele já tinha normal, ele já tinha, ele já tinha empreendedorismo até de conversar comigo, até de trazer eu pro lado dele. Quando eu ia levar ele, eu ia para as feiras, por exemplo, o cara queria saber de tudo. O cara ficava É perguntando, interesse, fica, né, Maurivão? exato, ficava em cima de tudo. Então, já é empreendedorismo. Não é aquele cara que só vai lá, dirige e tal, e vai pro hotel dormir, ou vai... Não. O cara quer estar no meio. O cara era aquele cara que fala, não, pode ir embora, aqui tá tudo. Não, não, vou ficar aqui. Tem problema ficar aqui e tal? Não, não, vou ficar aqui. Entendeu? Então, assim, então você já vê que o cara é diferente dos iguais, né? Mas, pô, é diferente. Então, isso já é um sinal de que realmente a pessoa tem um dom, né? Então, o que fez ter Aromazil, Graças, que chegar nisso aí, realmente foi as negativas. Porque chocou com seus valores, né, Marivão? A tua palavra, o que você faz sentido. Você falou pra gente, Deus sabe o meu coração, eu não posso vender pra Grazi lá no supermercado X e não entregar. E aí você foi em busca dos seus valores, que é a tua real essência, que é a tua real identidade, que é o Marivão que todo mundo compra. Mesmo sem ter conhecimento. Eu não tenho sexta série, eu não preciso ter um MBA, eu Não, tenho que estar conectado com a fonte. Eu isso, já sou. isso. E depois do MBM, que eu te falei, depois do curso do MBM, eu passei a ver empresa diferente. Na verdade, que é o quê? Cuidar de pessoas. Entendeu? É saber que eu só chego aonde eu tô se eu tiver pessoas, entendeu? Se eu não tiver pessoas, processo e pessoas, pessoas e processos, eu até hoje não descobri quem vem primeiro, na verdade. Então é uma briga constante com eu brigo com as pessoas. É processo, mas não adianta ter processo se não ter pessoa. É pessoa, não adianta ter pessoa se não ter processo. Então é os dois juntos. Você falou dois gargalos na empresa que a gente às vezes não valoriza, né? Eu tenho que ter o processo de tudo, muito bem descritivo, porque se o João tá ali, se ele não souber o que ele tem que fazer passo a passo, e tem o passo a passo, que se ele coloca aí na indústria uma coisinha errada,
não vai dar certo na essência final. Se ele não faz a venda corretamente, segue o processo. Mas as pessoas têm que se sentir parte, né, Maurivão? E foi o que você falou, tem gente que faz sentido, que vai ficar na Aromazil, e tem gente que não faz. E tá tudo bem. Então, pessoas e processos, elas vêm realmente ligados. Você falou, não tem como um separar do outro. E hoje é o trabalho nosso, é fazer as pessoas se apaixonarem pelo serviço. Então, qual que é a sensação de um colaborador hoje, quando ele assiste o Fantástico no domingo, por exemplo, quem assiste, porque não é o meu caso, quando ele acaba o Fantástico, qual que é a sensação dele para segunda? É dele falar, graças a Deus, amanhã é meu dia, segunda-feira eu vou trabalhar na Aromazil, ou ele vai falar, puta que pariu, amanhã, com ódio da empresa, por exemplo. Quando ele sai para o almoço, será que ele vai no relógio? Nossa, ainda falta. Nossa, mas a hora não passa para ele voltar a trabalhar. Ou ele vai olhar, nossa, mas já chegou a hora de trabalhar. Qual que é a sensação dele? Entendeu? Porque é o que eu falo aqui, a maioria todas as pessoas que trabalham comigo, a maior do tempo deles é aqui. Então eu tenho que ter um ambiente agradável, nós temos que conectar. E eu tenho que ter a ciência, e eu tenho isso, a consciência, que hoje, Graças, às vezes eu paro no carro aqui sozinho, eu venho aqui, paro, olhar, tem tipo um jardinzinho gostoso, tem uns passarinhos, e o cara coloca a água aqui, a mangueira para jogar água, ele fica lá tomando banho, eu fico pensando, e olho para o tamanho do meu negócio hoje. Que capacidade hoje eu tenho, entendeu? Capacidade, por exemplo, claro que eu tenho a capacidade, mas se eu não tiver pessoas em cada área, técnica, por exemplo, me ajudando, contribuindo, fazendo o seu melhor, eu não tenho condição de chegar onde eu estou. E é para onde eu vou ainda, que eu sei que é muito maior. Então tem que ter pessoas envolvidas, valorizar pessoas. As pessoas hoje se valorizam, não é só com dinheiro. Dinheiro faz parte, sim. Mas eu vou te falar assim que dinheiro não é tudo. Eu vou dar um exemplo para quem estiver ouvindo e para você. Você fica num lugar ganhando 10 mil reais, sendo, entre aspas, humilhado ou com energia negativa, ganhando 10 mil reais, por exemplo, ou ganhando 7, por exemplo, numa empresa que você é valorizado, que você sente bem, que tem energia positiva, entendeu? Aonde você escolhe para trabalhar? Entendeu? Então, assim, não estou nem perguntando, mas é uma pessoa que a pessoa colocar na cabeça. Porque muita gente a maioria prefere às vezes ganhar um pouco menos, mas dentro de um ambiente onde ela é valorizada, onde é validada, onde o ambiente tem uma energia legal. E aqui é o que eu falo para minha. Hoje, é, o, o, as pessoas têm lá o organograma, né? Quem está ouvindo, você sabe o que é o organograma da empresa, né? Tá lá o CEO, tal, né? Até lá embaixo, né? Até, por exemplo, ou até a faxineira, ou até, entendeu? Ou até uma recepcionista. Vamos colocar que seja, vamos esquecer a limpeza, vamos colocar a recepcionista. Então, tá lá, Maurivão, CEO, aí tem lá meu gerente, vou desgravidando, certo? É, quando você pega esse cronograma, pegar o dono, você, talvez que é empresário que é o dono, você tem que fazer o contrário. Você tem que virar o quadro. Você Olhar é o para último. Você é o último. Entendeu? Você tem que virar o quadro. Primeiro, se está a secretária aqui, quem? Se o último lá era secretário, eu virei e coloquei ela primeira. Quem que é a pessoa mais importante dentro da minha empresa? No meu caso, é minha secretária. É o porteiro. Porque é lá do porteiro, por exemplo, quando você vem na minha empresa fazer uma visita, vem um fornecedor, vem um cliente, vem um colaborador pedir emprego, deixar um currículo, por exemplo, é a imagem que ele vai levar da empresa, é da maneira que ele foi recebido. Se E eu é o seu DNA, né, Maurivão? Tudo está impresso no seu DNA, é o jeito que você olha. E as pessoas que ficaram aí, com certeza, sabem que elas querem crescer com você. Tem gente que começou com você do zero e agora está aí Tem, até. Né? E tem. ela respeitou o processo. Você sabe que as coisas vão acontecendo. Você viu que o que é seu caiu no colo, foi o que você falou. Não dá nem para acreditar, né, Grazi? A hora que eu olho aqui, o tamanho que eu tô, 250 funcionários, né? Você falou que esse é o ano de se posicionar, Supera, esse é o ano de superação. Você vai se superar, concentrar as forças ali. Nossa, Maurício, ó, o tempo eu ficaria até amanhã aqui conversando, nós já estamos com o tempo estourado. Mas, isso então. Maurício, a hora que você olha para trás, assim, para aquele Maurivão lá, engraxando,
e agora com 250 funcionários, com esse impacto, um ano de superação, a gente teria que ficar umas 10 horas para contar tudo que você faz aí, o tanto que você ajuda as pessoas, o tanto de lugar que você está já. O que você falaria para esse Maurivão, começando assim? Quais são os 3 passos assim que não pode faltar para você realmente chegar onde seus sonhos, Esse, né, te levam? Quais são os 3 pontos? esse Maurivon aqui, esse daqui, é muito menos corajoso. Esse Maurivon aqui hoje, ele não tem audácia, ele não é arrojado igual o Maurivon de 16 anos. Aquele cara de 16 anos é muito mais arrojado do que esse cara aqui. Um cara que não tinha nada, cara do zero. Sai da sua cidade, ir para uma cidade diferente, por exemplo, entendeu? Né? Foi para Brasília, por exemplo. Construir, vem do passado construir. Então, assim, eu hoje, para mim, no meu caso hoje, para mim é muito mais fácil do que para aquele cara lá de trás, entendeu? Então, assim, o orgulho que eu tenho mais orgulho do Maurivon de 15, de 12, de 13 anos hoje, na verdade, de verdade, do que esse de hoje. O do passado não tinha medo, Então esse já tem. não tem medo. Quem não tem medo tem o quê, Maurivão? Coragem, né? Coragem. Então tenha coragem. Essa é a primeira coisa. O que é a segunda, Maurivão? Cara, eu acho assim, persistência, humildade, entendeu? Persistência. Persistência, humildade, acreditar, né? Acreditar que vai dar certo. Honestidade acima de tudo, entendeu? Honestidade, velho. Se você fizer as coisas honesto, certinho, sem querer dar prejuízo para ninguém, sem querer dar vantagem, não adianta. Cara, Grazi, não tem nada mais certo na vida do que uma coisa mais simples. Plantou, colheu. Pronto. Nossa, Maurivão. Ó, eu tinha uma lista aqui de umas 30 perguntas aqui. Nós vamos ter que fazer mais umas 10 lives para a Não, gente entender essa história toda do Maurivão, né? De engraxate a Aromazil. E é o que você falou. Acho que talvez essa seja a maior lição. Plantou, colheu. O que você está plantando aí hoje? O que nós né? estamos plantando aqui hoje? Né? Entender que tem o tempo de Deus, né, Aromazil? Por exemplo, Aromazil está há 8 anos, olha o tanto que você já conquistou nisso tudo, mas que veio da tua É. história. E que tudo que você precisa está aí dentro. Exatamente. Para isso também, né, Graça, assim, tem que tirar, né, que é o TBC, né, tem que tirar a bunda da cadeira, né? É. Então não é só, é legal, é bonito, tá, mas se você não for, velho, entendeu? Se você for Não esperar os pode outros para dar. fazer para você, você tem que ser esse negócio de falar assim, empresa autogerenciável, você tem que sair da Não. minha empresa 3 horas da tarde, pegar 30 dias de férias, isso esquece, gente. É Esquece. você que tem que trabalhar, é você que tem que puxar a fila, é você que tem que ser inspiração para o seu colaborador, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, se for o caso, entendeu? Mas você tem que ser inspiração. O colaborador tem que ser fã seu, entendeu? Para quem é empresário, por exemplo, teu colaborador tem que criar fãs fervorosos na empresa. Ô, Maurivão, e é isso que eu tenho mais trabalhado com todos os clientes. Eu falo assim, não tem outra pessoa, para de olhar para fora. O maior exemplo para todo mundo que está aqui dentro é você. Você não tem noção de como a sua história muda o mundo, da sua capacidade, né? O Maurivão talvez às vezes nem tem noção tanto que ele muda com a história dele, arrasta, tanto que pessoas, quem assistiu a live aqui sabe que tem, olha, umas 30 lições, eu nem sei quantas aqui, lições de empreendedorismo, são muitas na tua história, Maurivão. É realmente um grande MBA que a gente pode fazer em Harvard, vai falar as mesmas coisas que você falou aqui, como empreender na vida. Não tem passe de mágica, né, Maurivão? É decisão. Quando Exatamente. decidiu, que você falou, e honestidade, porque você falou, Deus sabe o meu coração, nada acontece. Se eu tiro uma coisa sua, eu vou, plantou, colheu, aquilo vai sair de mim. Isso é muito forte, assim, é uma honra, Maurivão, ouvir essa história. Isso é só o começo. Eu ficaria aqui horas resumindo aqui. Nós vamos resumir em 3 perguntas no final, então, Maurivão, para a gente Na encerrar verdade, e a ó, gente marca é, uma é, próxima. é só rapidinho um exemplo desse plantou colheu. As pessoas, elas, só assim, quem planta tâmara, ela não come a tâmara, na verdade. Então tem muita gente que já quer colher, nem plantou ainda, já quer colher. E às vezes, para um colaborador de uma empresa que estiver ouvindo nós, ou pelo empresário também, empreendedor, às vezes nós temos que colocar nosso negócio
a nossa empresa, o nosso trabalho, o nosso serviço, se você não está sendo reconhecido na empresa que você trabalha, se você não tá tendo sucesso na tua empresa, por exemplo, tem que colocar como se a gente fosse uma pista de avião, entendeu? Às vezes, o que acontece com a pista de avião? O avião vai decolar, ele vai decolando, vai decolando, vai decolando. No final da pista, que ele pega voo, lá no finalzinho. Às vezes, na hora do colaborador mudar de salário, mudar de setor, o empresário, na hora das coisas do avião decolar, ele desiste. Entendeu? Calma, né, Marivon? Tudo tem a hora certa. Alguém está te vendo. Se o teu patrão não está te vendo, outra empresa está te vendo. Você pode ter certeza disso. Alguém está vendo, alguém está me vendo, entendeu? Alguém está me vendo. O meu movimento, por exemplo, ele vai inspirar outras pessoas. Pô, quantos mercados eu tento vender, não consigo, mas minha hora vai chegar. Eu tenho certeza que vai. Tem gente me vendo. Quantos já não me viram? Você acha que não vai chegar nas entendeu? Muitas já me viram. Vai E acontecer. talvez a pessoa está olhando aqui, por exemplo, assim, mas quantas empresas tem que faz a mesma coisa que a Aeromazil faz? Exatamente. Mas a Aeromazil é único, o Maurivon é único, E, é o é, DNA do e são Maurivon, é esses você. caras que fazem eu crescer todo mundo, são os meus concorrentes que fazem eu crescer. O que ele está fazendo de diferente, de positivo? O que ele está radar ligado? Está ligado em tudo. Entendeu? Tá ligado, você está ligado em tudo, na verdade, você está no teu serviço, na tua empresa. Você está ligado no geral ou você só está fazendo o que você tem que fazer? A tua empresa, você está com o radar ligado, olhando, dando uma olhada no geral, no mercado geral, quantas coisas talvez você pode ter dentro do seu próprio negócio, quantas coisas eu posso ter dentro do meu próprio negócio. E às vezes eu não estou vendo isso aí. Posso ter várias coisas no Porque meu eu tô próprio negócio. distraído, né, Maurivon? Olhando o fulano que está aparecendo e está vendendo milagre, fique só na estratégia do negócio, eu esqueço que eu tenho que ir para operação também todo dia, dar uma olhadinha. Exatamente. Maurivon, olha, muito obrigada. Maurivon, a gente sempre encerra aqui com 3 perguntinhas e eu queria que você respondesse assim, na tua visão, de forma pontual, o que é o mais importante na vida pessoal do empreendedor? O, cara, assim, a vida de empreendedor, ela é como se fosse uma montanha russa, né? Entendeu? Tem dia que você sente que vai dominar o mundo, né? Tem dia que você sente que vai dominar o mundo, aí tem outro que parece que que o mundo vai desabar, no outro dia vai tudo desabar. Então o que acontece? O que eu falo? Se não cuidar do corpo, né? Não cuidar da mente, cuidar da fé em Deus, cuidar da família, se você não tiver propósito, não para quem você trabalha, mas o porquê que você trabalha. Quando você saber que você tem uma família, que você tem uma empresa, que você tem colaborador, que você tem tudo para fazer, velho, entendeu? Assim, só vai. Então, eu levo muito isso aí, né? Tem hora que você tá. Tem hora que você vai, vou dominar o mundo. Um dia. No outro dia, você fala, cara, hoje vai desabar, por exemplo, que é problema toda vez, entendeu? Então, e não ter o porquê. Né? O porquê eu trabalho. Para quem? Quando você lembra do teu filho, né? Lembra do teu pai, lembra da empresa, lembra dos colaboradores, e aí tem esse motivo, entendeu? Então, assim, eu sempre levo isso. Não por quê, mas para quem você trabalha. Então, na hora que você levar para quem que você trabalha, da coisa mais simples, aquele senhor lá, que o senhor fala, que leva o sustento para a casa dele, ele não está falando por que eu trabalho. Não, tá vendo? Não, eu trabalho para quem? Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar sustento para minha família. E o que é o principal para os relacionamentos, Maurivon? Você contou a tua história aqui, você tem relacionamento em todos os lugares, que começou lá no começo. O que é o principal para os nossos relacionamentos? Respeito e clareza. Entendeu? Respeito e clareza, entendeu? Seja com colaborador, seja com fornecedor, seja com cliente, seja com amigo, tenha respeito e seja claro, o Grazi. Prometeu, cumpriu. Entendeu? Se você prometer e cumprir, entendeu? Cara, assim, ó, eu tô com esse problema, eu vejo problema diário, eu tô com problema, por exemplo, uma região aí, por exemplo, só que eu prometi pro cara, eu tenho que cumprir, não me dá, não tá me dando resultado, mas vou esperar nessa o quê? Nessa da pista de voo. Quem sabe lá no final ele decola. Mas eu tenho, pelo CNPJ, não pelo coração, eu tinha que desligar, certo? Mas eu tô levando o quê? Pelo respeito, né? Pelo que prometeu, cumpre, entendeu? E aí não fazer, porque se você prometeu e cumpre, isso é geral dentro da empresa, isso é geral, você não perde a confiança. Porque
Mas vou fazer isso, sabe? Mas você tem que dar exemplo, porque aí você não perde a confiança dentro do time, entendeu? Então você prometeu, cumpre, né? Ô, Maurício, o que é o principal para o negócio? Qual que é o ponto que tem que estar no negócio? Entender de gente, entendeu? Entender de gente. Não é fácil, velho. Você encontra pessoas de tudo quanto é jeito, sabe? Na hora que. Entendeu? Então, assim, entender de gente, que produto, ó, produto, qualidade, entrega, no meu caso, entrega, abastecimento, tal, todos os outros fazem a mesma coisa. Meu concorrente faz a mesma coisa. Entendeu? Meu concorrente faz a mesma coisa, entendeu? Então, assim, entender de gente, é, qualidade é obrigação, entendeu? Eu tenho qualidade, esquece, qualidade não vai Esse é o nem. básico, né? Esse é o... Entendeu? E ter muita coragem. Muita coragem, ser realmente audacioso, entendeu? Começar realmente a ter fã na empresa, né? Ter fã na empresa. E deixar muito claro, viu, muito claro nossos valores, a nossa cultura da empresa, que é aqui, por exemplo, aqui, ó, eu ando com nossos valores, a cultura, que está aqui, ó, que é nosso propósito, a visão, os valores, que é respeito, empatia, comprometimento, foco no cliente, transparência, inovação. Se você qualquer mesa de qualquer colaborador, está isso aqui, está tudo desgravidado. O que é respeito, o que é empatia, o que é comprometimento, o que é foco no cliente, tudo. Hoje de manhã, toda oração, cada seu setor é escolhido. Essa semana está sendo o quê? O foco no cliente. O que é foco no cliente? Está tudo desgravidado. O que nós temos que fazer? Conhecer, atender a necessidade do cliente, entregar os produtos e serviços com excelência, garantir qualidade e eficiência no resultado, cumprir com o que foi prometido, sempre se colocar no lugar do cliente. Entendeu? Então, essa semana nós estamos trabalhando com foco no cliente. Toda semana nós trabalhamos, todo dia na oração. Então, Uma... deixar bem claro os valores da empresa. Todo dia faz oração aí, Maurício? Cada seu setor, e lê nossos valores, escolhe uma semana uns valores. Ô, Maurício, você falou uma coisa que às vezes o empresário acha que é perder tempo. Quando a gente faz o trabalho na empresa de liderança organizacional e cultura, que é fazer esse manual de cultura base, a gente faz isso aqui. E eu falo, isso é o alicerce. Se a gente seguir aquele manual e valorizar passo a passo o que é o nosso propósito, o que é a nossa missão, o que a gente faz e como a gente faz, aonde a gente quer chegar com a nossa Fica claro visão. para todo mundo, claro, tá Isso é claro, quando está escovar os claro, dentes. Você falou tá claro. todos os dias, porque todo dia chega gente nova. A gente começou a live de um jeito, a gente está terminando outro. Nós estamos saindo outra pessoa aqui, os dois. Tá Porque claro. assim, todo dia isso é a base da empresa. Então, às vezes, mas Grazi, eu só tenho um funcionário, eu tenho uma clínica, não importa, você tem que ter aquilo muito bem Claro, definido. Porque definido, quem claro. compra do Maurivon, quando você vem vender aqui, teus vendedores chegam aqui no seu Zé do Porecatu, sabe quem é Aromazil. Exatamente. Porque tem cliente que é pra gente, tem cliente que não é, choca valores. Aquele cliente que não é, tá tudo bem. Né? A gente Exatamente. ser atraído pela. Esse que é o jeito Maurivon de ser. Que é o Exatamente. jeito Aromazil. Foi o que você falou, invertir a pirâmide, né? Exatamente. Maurivon, muito obrigada. Vamos tirar uma foto? E olha, aqui sorria pra capa. E Camila e Vitória, já marquem aí o Maurivon nas próximas aqui, que nós vamos fazer uma segunda parte, porque a gente nem contou da Aromazil ainda. Já Não, deixa agendada aí para o final do ano, daqui uns meses, para a gente já continuar ouvindo essa história do Maurivon. Maurivon, muito obrigada. outra coisa, Graça, só para finalizar, nunca esquecer de contribuir, entendeu? Que é contribuir para crescer, não crescer para contribuir. Por isso que a Aromazil hoje ela é parceira do Hospital do Amor de Barretos e parceira agora esse ano do HB. Né? Uma parte da nossa venda a gente destina para o Hospital do Amor de Barretos e para o HB agora também. Né? Então a gente começou agora em janeiro com o HB, que é o hospital de base, que é a referência para nós aqui na nossa região, que faz um atendimento excelente, gratuito, praticamente, a maioria também no HB é muito gratuito, né? Então achei muito importante também fazer algo para o HB também, no hospital de base. Olha, Maurivon, você falou coisas importantes. Vou deixar esse até pedir para trazer o meu ursinho laranja que fica aqui da Aromazil, para lembrar que vai lá no meu carro, que vai com aroma aqui, trazendo essa coisa de viver.
Vamos viver assim, e essa entrega nós estamos entregando aqui para o mundo, nosso prato pronto. O propósito dessa live realmente é construir um mundo melhor por pessoas melhores, que é o propósito da inspiração. E eu quero te agradecer por ter doado vida, porque tempo não é dinheiro, tempo é vida aqui. E a gente espera realmente que essa live chegue a mais pessoas e possa ajudar, que esse é o nosso propósito. Realmente. Segunda-feira tem série nova saindo aqui. Toda segunda a gente tem uma série aqui no canal para realmente ajudar as pessoas a se reconhecerem, porque se elas se reconhecerem, elas não fazem o que tem que fazer. E sábado tem o nosso fechando da semana também, fica o convite. E quarta que vem também tem papo de empreendedor novamente aqui com o Eduardo da Rede Elo, também uma história incrível. Recebi a Tati, a irmã, uma história incrível de uma rede de postos de combustível que realmente também está fazendo história. Obrigada, viu, Ah, o Maurivão? Eduardo é o Eduardo do Firenze, lá do hotel, ou não? Não, Não, não. é de Minas. É Ah, o irmão da legal. Tatiane Ah, Barros. legal. É, não. É verdade. O Eduardo e a dona Lulane têm que vir aqui falar na Então, é live. porque você falou Eduardo e Realmente. irmã, eu falei. Ah, a história deles também é muito boa. Verdade, Maurivão. Gente, Ó, tem muita gente boa, né? gratidão, viu, Graça? Gratidão mais uma vez, entendeu? Gratidão mesmo pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite. Espero aí ter contribuído aí, tá bom? Vamos juntos, viu? Muitas lições de empreendedorismo. Tchau, tchau, Fica com pessoal. Deus. Maurivão, muito obrigada. Tchau, 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 obrigado. tchau. Tchau, pessoal. Até sábado aqui.